Primeiro, Filipe II da Espanha, em 1580, usurpa a coroa lusa, agindo em duas frentes, impedindo a licença papal a que o rei Dom Henrique pudesse se casar e produzir herdeiro legítimo do trono de Portugal, e ameaçando Henrique quando este iria anunciar Catarina de Bragança como próxima rainha, legítima neta por via paterna do rei Manuel I, portanto sucessora preferencial. Contragolpe. O neto de Filipe II, Filipe IV, perderia Portugal 60 anos depois, em movimento cívico-militar que teve por cabeça o neto de Catarina de Bragança, João IV. Ele retoma o trono e a independência de Portugal. Segundo, a abdicação forçada de Afonso VI, em novembro de 1667, reflexo da tomada igualmente forçada de seus direitos a reinar 5 anos antes, quando obrigou o encerramento da regência da mãe, posto que atingira a maioridade plena, 18 anos. O golpe foi dado por Pedro, seu irmão mais novo, com a ajuda da rainha consorte, a francesa Maria Francisca, que mantinha um romance, até então secreto, com o segundo na linha de sucessão. Afonso VI permaneceu prisioneiro até a morte. A rainha se foi logo depois, praga devidamente rogada por Afonso. Pedro II, o irmão esperto, governaria Portugal por 38 afortunados anos. Terceiro, Revolução do Porto, 24 de agosto de 1820. Por não alterar nada de substancial na ordem golpeada, o termo revolução inaugura a prática que se tornaria recorrente em movimentos golpistas em Portugal e Brasil, que chamariam a si mesmos revolucionários em vista do prestígio entre os luso-brasileiros da dita Revolução Americana e, sobretudo, da dita Revolução Francesa. Manuel Fernandes Tomás liderou o golpe, que retirou poderes de João VI e da família Bragança. O movimento das ditas cortes desencadeou guerras civis, novos golpes, contragolpes e a separação entre Brasil e Portugal. Na Europa, a ordem só seria restabelecida em 1834, com o início do reinado definitivo de Maria II. No Brasil, muita turbulência decorreria do golpe de 1820 até o início do reinado efetivo de Pedro II do Brasil, em 1840. Quarto, a abdicação forçada de Pedro I do Brasil ao trono da América Portuguesa em 7 de abril de 1831. O episódio é descrito em algumas narrativas de livre curso em manuais escolares como abdicação voluntária, ao arrepio do fato incontestável de que o imperador foi cercado no Palácio de São Cristóvão pela totalidade das forças militares, cabendo-lhe optar imediatamente pela abdicação e consequente exílio ou pela deposição pura e simples. Ao golpe se sucederia movimento por seu retorno ao trono americano, apelidado Caramuru, extinto apenas pela morte do monarca, em 1834. Quinto, golpe da maioridade de Pedro II. Trata-se de decisão do parlamento brasileiro de antecipar a maioridade do jovem imperador Pedro II, de 18 para 14 anos, atalhando assim o tempo de mandato de Pedro de Araújo Lima, eleito pelo voto popular 2 anos antes para mandato de 4. O afetado não reclamou prejuízo e os opositores ao governo de Araújo Lima, que iniciaram o movimento, seriam afastados da perspectiva de compartilhar o poder pelo jovem imperador, nada lucrando com o dito golpe, que só pode ser assim qualificado porque uma decisão do Poder Legislativo retirou os poderes moderador e executivo do regente intempestivamente. Na prática, não houve nenhuma ruptura, pois tais poderes pertenciam de qualquer forma à pessoa do imperador, restando mera antecipação de legítimo reinado efetivo. Sexto, golpe da proclamação da República. Uma quartelada, sem apelo popular.
facilitada pela concentração de poder no exército, tomado por golpistas, como Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto e pelo doutrinador Benjamin Constant, apoiados por Rui Barbosa, Quintino Bocaiúva e pelo núcleo federalista republicano paulista, articuladores civis do golpe. Seria seguido por um golpe dentro do golpe, quando Deodoro tentou se fazer ditador absoluto, e guerra civil, reação federalista de viés monarquista. A instabilidade só cessou com um acordo de paz celebrado com os rebeldes pelo primeiro presidente civil, Prudente de Moraes. Prudente que seria objeto de tentativa de regicídio a mando de seu vice, Manuel Vitorino. Os 40 anos de Primeira República conheceriam períodos de censura à imprensa, estado de sítio, ditaduras e guerras civis em alguns estados, algumas delas provocadas pela União, além de 2 tentativas de golpe militar, em 1904 e 1922, felizmente mal sucedidas. 7º, golpe de outubro de 1930. Movimento cívico-militar para depor o presidente Washington Luiz, a primeira autodenominada Revolução 100% brasileira, denominação incrivelmente aceita até nossos dias por propagandistas que se pretendem historiógrafos. Alegam que a troca de uma democracia oligárquica por uma ditadura modernizante foi um divisor de águas na história nacional, uma espécie de sucessão do mal pelo bem. O regime instaurado, centrado na figura de Getúlio Vargas, se alicerçou inicialmente em legiões de inspiração fascista, fascismo de verdade, de Mussolini. Logo conheceria a tentativa de contragolpe, vertida em breve e intensa guerra civil, capitaneada por paulistas e igualmente autodenominada Revolução. Como nada mudou após 7 anos de experiências revolucionárias. 8º, autogolpe de Getúlio Vargas de novembro de 1937, a que se seguiu o Estado Novo, inspirado em idêntico regime instalado anos antes em Portugal pelo intelectual Antônio Salazar. Ambos autogolpes de governantes civis apoiados por frações militares majoritárias, pretendiam substituir a bagunça pela ordem a partir de uma visão corporativa da sociedade. Foram eficientes de fato em sufocar os revolucionários radicais, ativos na determinação de instalar versões lusófonas da Revolução Russa de 1917. A diferença entre Salazar e Getúlio é que o português governaria por 40 anos e se reconhece que modernizou alguma coisa, enquanto o brasileiro só teve 18 anos e meio de poder. Não deu tempo para empreender um legado positivo de grande monta. Contragolpe. Não havia legislativo instalado em outubro de 1945. Getúlio Vargas havia concordado com a convocação de eleição direta para sua sucessão e para a escolha de uma Assembleia Nacional Constituinte. Mas era sensato desconfiar que tentaria novo autogolpe antes da conclusão do processo, pois incentivava comícios populares que pediam sua continuidade na presidência. Coube a Eurico Gaspar Dutra lhe dar pessoalmente a notícia de que estava deposto e, se não quisesse ser preso, tomasse um avião para São Borja, pois seria empossado em seu lugar o presidente do Poder Judiciário, José Linhares. Curiosamente, no mês seguinte, Getúlio pediria votos para Dutra, candidato a presidente. Nem por isso voltariam a ser amigos, uma ingratidão do caudilho gaúcho, pois foram Marechal Cuiabano o principal responsável pelo autogolpe de 1937. 9º, golpe de 31 de março de 1964. Não seria exagero conceder à narrativa de direita a permissão de chamar o episódio de contragolpe, dado que o deposto presidente João Goulart vinha ameaçando governar por decreto para instalar uma prometida oclocracia do tipo terra arrasada.
Não seria exagerada a concessão não tivesse o novo regime, inicialmente capitaneado por Castelo Branco, se autodenominado Revolução. Reconheça-se que Castelo bem tentou um retorno rápido à democracia plena e deu rumo benfazejo à então cambaleante economia brasileira. Mas seus sucessores, embora tenham colhido resultados relevantes do novo rumo, arrastaram a volta da tal democracia plena por 21 anos, democracia que renasceria inepta e corrupta. Impeachment. O impeachment é a alternativa legal ao golpe. Põe-se palácio afora o chefe do Poder Executivo, enquanto a ordem constitucional democrática segue em pleno vigor, sem sobressaltos. A Constituição brasileira de 1891 se inspirou na americana para disciplinar o Instituto, disciplina mantida sem grandes alterações nas cartas democráticas posteriores. Embora haja menção a crime de responsabilidade, trata-se no caso de expressão de efeito decorativo, pois o julgamento é político e busca dar remédio a uma falha do presidencialismo, a perda de sustentação do chefe do executivo junto ao legislativo não ser seguida de deposição automática, como se dá no parlamentarismo. O Brasil conheceu 4 casos de impeachment. Primeiro, em novembro de 1955, o presidente Café Filho pede licença para tratar da saúde. Assume interinamente o presidente da Câmara, Carlos Luz. Será a própria Câmara a votar seu impeachment no dia 11, 3 dias após a posse, sem direito à defesa, votação confirmada pelo Senado, de onde veio o beneficiário imediato da medida, o vice-presidente da Câmara Alta, Nereu Ramos, interino à testa do Poder Executivo, enquanto Café Filho estivesse afastado. Segundo, em 21 de novembro do mesmo ano, Café Filho comunica estar de volta, restabelecida sua saúde. Será a vez dele sofrer impeachment imediato. A alegação é que tanto Café Filho quanto Carlos Luz pretendiam promover um golpe de Estado contra a posse de Juscelino Kubitschek como presidente eleito, prevista para 31 de janeiro seguinte. Se haveria mesmo golpe não fosse a prontidão do parlamento, não se sabe. Nunca se saberá, mas, como já foi dito, impeachment é ato político. O fato do uso duplo e sem direito à defesa dos impedidos em 1955 não chegou, portanto, a se constituir um golpe ou contragolpe preventivo. Foram decisões políticas com dispensa de formalidades. Terceiro, impeachment de Fernando Collor, 1992. A inflação voltara e a economia patinava. Um governo que começara bem se tornara impopular. O crime apontado para desencadear o processo de impedimento foi o de superávit nas contas da campanha eleitoral de 1989 ter sido usado para pagar despesas pessoais do presidente. Alegação pífia à luz da história, apresentada como escândalo na ocasião. As votações no Legislativo foram quase unânimes pelo afastamento e deposição do presidente, sinal da completa perda de sustentação parlamentar. Quarto, impeachment de Dilma Rousseff, 2015. Nesse caso, não apenas a inflação estava de volta, a economia afundava em depressão. Havia um crime de responsabilidade caracterizado, tendo em vista os atalhos presidenciais à lei de responsabilidade fiscal. O Fora Dilma levou milhões às ruas e se transformou em "tchau, querida" no plenário da Câmara dos Deputados. Restou às forças que sustentavam a mandatária alegar golpe parlamentar, narrativa sem sustentação legal e desdenhosa da democracia, revigorada toda vez que se socorre do impeachment legal, ao mesmo tempo antídoto e alternativa ao golpe de verdade.